Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou aluno do Servo aí com vocês e hoje a gente vai adorar Jesus junto. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Mas um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, o nosso único Salvador, que demonstrou tanto amor por nós naquela cruz. Vamos continuar adorando Ele. Sofrer, participar da sua obra, eu vou cantar. O Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. A cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. A Jesus, o único digno de todo louvor para sempre, em toda a terra. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Olá a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos vocês que estiveram orando por mim e minha esposa durante o tempo que estivemos hospitalizados com Covid. Graças a Deus, estamos recuperados e isso é parte das respostas de orações de muitos de vocês. E hoje eu gostaria de tentar responder algumas perguntas quando eu penso na área de missões, e eu quero compartilhar sobre missões através do livro de Jonas. Quando nós pensamos em missões, e à medida que eu converso com pastores, líderes, seminaristas em diferentes partes do Brasil, eu percebo que ainda existem muitas dúvidas sobre um aspecto da missão, que é justamente a missão transcultural. Parece que poucos têm dúvidas em relação à necessidade de pregarmos o Evangelho e de levarmos os valores do Reino de Deus para diferentes partes do Brasil, mas quando nós pensamos no aspecto transcultural, parece que ainda muitos têm dúvidas, apesar de que Jesus há 2000 anos falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E também um aspecto que eu gostaria de ressaltar é que, provavelmente, o fato de nós não termos, como igreja brasileira, enviado ainda tantos missionários como nós poderíamos enviar, se deve ao fato de nós ainda termos muitas dúvidas. Nós temos dúvidas e essas dúvidas acabam nos paralisando, impedindo com que façamos o trabalho que o Senhor nos deixou de levar a sua palavra aqui no Brasil, mas também até os confins da terra. Mas, primeiramente, eu gostaria que você lesse comigo algumas passagens do livro, alguns versículos do livro de Jonas. Eu estarei lendo da versão Almeida, século 21, e eu gostaria que, primeiramente, nós lêssemos capítulo 1, versículos 1 a 3, e depois capítulo 1, versículos 8 e 9. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Versículos 8 e 9 do capítulo 1 diz: então lhe disseram: declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Vamos ver agora o capítulo 2, primeiramente versículo 1 e depois versículo 10. Do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor seu Deus. Versículo 10. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. E aqui nós temos entre os versículos 1 e 10 uma oração incrível de Jonas falando algumas verdades teológicas muito fortes e muito importantes. Capítulo 3, versículos 3 a 5, Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Versículo 5. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. E agora, capítulo
4, versículo 2. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. É muito interessante que o livro de Jonas, apesar de ser um livro com algumas características que todos nós acabamos dizendo que estamos falando do profeta Fujão, é um livro que acaba respondendo a muitas das dúvidas que nós temos hoje na igreja brasileira no século XXI. Por exemplo, uma das dúvidas que muitos de nós temos, ou muitos pastores, seminaristas têm em relação à obra transcultural, é se o Senhor realmente está preocupado com toda a humanidade. E a resposta deveria ser óbvia, ou parece óbvia, mas, por incrível que possa parecer, até mesmo alguns dos grandes homens da história do protestantismo, por exemplo, tiveram dúvida em relação a se realmente a igreja precisava se envolver com a missão transcultural, porque alguns acreditavam que essa grande comissão, como nós chamamos, já tinha sido cumprido pelos apóstolos. Os judeus do Antigo Testamento acreditavam que Israel era o centro do mundo. Eles eram extremamente etnocêntricos. Quando nós pensamos nisso e olhamos todo o contexto, o livro de Jonas, de diversas maneiras, nós vemos Deus mostrando que ele sim se interessa por outros povos, além de Israel no Antigo Testamento, o seu povo escolhido. Nós vemos, primeiramente, os marinheiros no capítulo 1, que certamente eram provenientes de diferentes nações e também de diferentes religiões, adorando diferentes deuses. Eles acabam, pela primeira vez, escutando sobre o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E como resultado disso, eles acabam orando e fazem votos a Deus Jeová. Também o livro nos mostra como Jeová preocupa-se não somente com o seu relacionamento com o povo de Israel, mas com as pessoas de outros povos. Nós vemos que todos os seres humanos que aparecem no relato do livro de Jonas, eles clamam a Deus por misericórdia e Deus responde à oração dessas pessoas oriundas de diferentes países, de diferentes línguas e que até então, pelo menos, adoravam diferentes deuses. Com exceção de Jonas, e isso acaba sendo até engraçado, que é o único de todo o relato do livro de Jonas que realmente pertencia ao povo de Deus, todos os demais personagens na história, inclusive o grande peixe, obedecem a Deus sem nenhuma hesitação, mostrando que pessoas de outras nações estavam sensíveis à revelação divina e dentro do alcance e dos propósitos de Deus. Bom, mas tem uma outra pergunta ainda que nós podemos responder com ou através do livro de Jonas. Será que conhecer a palavra de Deus é sinônimo de entender ou de estar disposto a cumprir os propósitos de Deus? Bom, a resposta, creio eu, é que ter estudado a Bíblia ou de ter alguns conceitos teológicos ortodoxos não asseguram necessariamente que teremos uma compreensão correta dos propósitos de Deus para a humanidade. Nós podemos ver, através do livro de Jonas, que Jonas fez declarações teológicas extremamente corretas. Declarações estas que qualquer cristão sério assinaria embaixo sem problema algum. Jonas professa, tanto no capítulo 1 como no capítulo 4, que Deus é o Senhor,
Deus é criador dos céus e da terra, que Jeová é um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que não castiga os que mostram um arrependimento sincero. Porém, apesar de Jonas professar, confessar essas verdades teológicas, o seu coração estava duro e não conseguia enxergar que a preocupação de Deus não era somente com o seu povo, Israel, mas com todo o mundo. Do Senhor é a terra e tudo que nela há, diz o salmista. Quantas vezes nós nos orgulhamos do nosso conhecimento bíblico? Quantas vezes nós sabemos recitar versículos até de cor e salteado? Mas isto não significa que nós estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus conforme expressado na sua palavra e conforme a sua vontade que ele coloca no nosso coração. Agora, uma terceira pergunta que nós podemos responder também através do livro de Jonas. Se há tanto para ser feito aqui no Brasil, é preciso realmente que façamos evangelismo, que participemos da missão de Deus em outras nações, em lugares, em situações transculturais. E esse, como você provavelmente sabe, é um argumento absolutamente clássico. Já deve ter passado pela mente de algum de vocês, ou, no mínimo, você já deve ter escutado. Não, ainda não terminamos o trabalho aqui no Brasil, portanto, nós temos que terminar aqui para ir para outras nações. O difícil é que, no final das contas, algumas vezes, apesar de darmos essa desculpa, nós acabamos não fazendo missões nem aqui e também nem lá do outro lado do oceano. Em muitos ambientes cristãos, as pessoas argumentam que, com tanto para ser feito aqui, por que eu vou me preocupar com o Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão e tantos outros lugares que ainda não receberam o Evangelho? Certamente, no tempo de Jonas, havia muitas pessoas em Israel que precisavam arrepender-se dos seus pecados e converter-se ao Deus vivo. Porém, com o exemplo de Jonas, nós podemos ver que Deus chama pessoas específicas para realizar tarefas específicas em diferentes partes do mundo. Pode até ser que eu não entenda porque alguém tem que deixar o Brasil para ir para o Afeganistão ou para o Iraque. Mas, em última análise, não é uma questão de entender, mas sim é uma questão de obediência da nossa parte. Mais uma pergunta: planejamento estratégico ou sensibilidade à voz de Deus? Ou seja, nós devemos planejar ou será que é mais importante sermos sensíveis à voz daquilo que Deus está nos dizendo? Bom, eu creio que essa é uma pergunta extremamente importante. Do livro de Jonas, nós podemos ver que nem sempre tem a ver com a nossa lógica linear. Sim, nós cristãos precisamos ser bons mordomos daqueles bens, daqueles recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Porém, aos olhos humanos, a missão de Jonas era considerada loucura em todos os sentidos. Parecia suicídio e perda de tempo com um povo que não fazia parte da aliança com Deus. Mas nós precisamos estar em sintonia com o Senhor para deixar espaço para que Ele envie pessoas conforme a sua soberana vontade, mesmo que, às vezes, desde uma perspectiva gerencial, possa parecer que haveria melhores maneiras de fazer missões. Não é que não seja importante planejar, mas que, em última análise, o mais importante é obedecer à voz e à lógica
de Deus colocada no nosso coração através do seu Santo Espírito. Mais uma, vale a pena ir para lugares onde provavelmente haverá poucos frutos e que são muito perigosos? Isso nós temos uma resposta que vai mais ou menos em linha com a pergunta anterior, mas esse é um argumento que nós escutamos com bastante constância, que os missionários deveriam concentrar-se naqueles lugares onde está havendo frutos de maneira mais rápida. Os resultados são mais rápidos no período mais curto de tempo e que não deveríamos colocar nossos missionários em risco. Porém, no tempo de Jonas, e apesar de ele ter conseguido resultados rápidos, a partir do momento que ele realmente começou a pregar, um dos lugares em que havia uma das menores possibilidades de conseguir bons resultados era justamente a cidade de Nínive, porque esse povo era conhecido pela iniquidade que inclusive havia alcançado os céus, conforme nós vemos em Jonas capítulo 1, versículo 2. Mas, apesar da iniquidade, apesar de ser um povo feroz, apesar de os ninivitas serem um povo que destruíam as nações que eles conquistavam, se todo mundo saberá que o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, é o único Senhor, discriminação social, política e religiosa, além do medo, terão que ser colocados de lado. Pelo menos parte da resistência de Jonas em obedecer a Deus estava baseada nesses aspectos. E isto não agradou ao Senhor. A imagem de horror que vinha à mente de Jonas ou de qualquer outro israelita daquela época, ao escutar falar sobre Nínive, somente pode ser comparada nos dias de hoje, quando escutamos nomes como, por exemplo, Hitler, Stalin, Saddam Hussein, Milosevic e tantos outros. Ao mesmo tempo, se os líderes religiosos de Israel tivessem se perguntado se Jonas deveria ou não ter ido a Nínive, a resposta seria certamente não, devido a concepções teológicas equivocadas que eles tinham e por conta da discriminação cultural e política. Não é muito diferente do que acontece nos dias de hoje. Mas, uma vez mais, é necessário permitir com que a soberania de Deus defina para onde eu devo ser enviado e onde eu devo cumprir o meu ministério, apesar da falta de lógica e dos riscos. E para terminar, a última pergunta que eu creio que também Jonas explica. Que tipo de pessoa Deus usa para que o seu nome seja glorificado entre as nações? Será que eu estou apto? Será que eu estou pronto? Será que realmente sou eu? Mas Deus usa pessoas como Jonas, pessoas medrosas, pessoas que ousam desobedecer a Deus em algum momento da sua história, pessoas que ficam bravas porque Deus perdoou, e pessoas que, ao final das contas, muitas vezes, pensam que já estão no lugar correto, mas Deus está dizendo, não é aqui, eu quero que você vá para Nínive. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e que possamos pensar seriamente nesses aspectos, para que o nome de Deus seja glorificado até os confins da terra. Deus abençoe todos vocês.